Pessoal, então vamos continuar agora e nós vamos ver mais outros procedimentos relacionados à assistência de vocês. E dessa vez a gente vai ver um pouquinho sobre o controle de diurese do paciente. Para vocês acompanharem lá no livro, tá na página 23. E aí eu preciso primeiro que a gente entenda o que é controle de diurese, o que é exame urina de 24 horas, o que é balanço hídrico e o que é um exame de urocultura. Tudo isso que nós estamos falando aqui está relacionado à diurese do paciente, ou seja, está relacionado com o xixi do paciente, mas são coisas, são procedimentos que demandam técnicas um pouco diferentes e que têm objetivos diferentes. Então eu vou falar para vocês um a um para a gente entender direitinho. Primeiro, para a gente entender cada um deles, é necessário que a gente saiba quais são as formas de eliminação, né, os tipos de eliminação de diurese que o paciente pode ter. Então, o paciente vai ter uma diurese espontânea, que vai ser feita ou através, né, do papagaio, no caso do homem, da comadre, no caso da mulher, ou o paciente pode ir direto ao vaso sanitário, como vocês estão vendo aqui, ou no caso do homem, pode colocar o Uripen e aí fazer um reservatóriozinho aqui, ou a fralda, que eu não coloquei aqui, mas também é uma forma de diurese espontânea. Na verdade, quando a gente pensa em diurese espontânea, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: é espontânea porque o paciente elimina sem o auxílio de nenhum dispositivo. Então, independente do local onde ele faça, seja neste local, ou seja na fralda, espontânea significa que o paciente está fazendo por ele mesmo, sem auxílio de nenhum dispositivo. Então, ele elimina a diurese. O outro tipo é a diurese via sonda. No caso da sonda, o paciente não é capaz de eliminar por ele mesmo. É necessário que seja introduzida uma sonda, como vocês estão vendo aqui, ou nesse caso aqui, e aí pela sonda é que a urina sai do corpo do paciente, ou seja, ela não é mais espontânea, o paciente não tem controle da saída. Porque o espontâneo, o paciente tem controle da saída. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Se eu estou com vontade de fazer xixi, estou muito apertada, e eu ainda não cheguei em casa, e eu estou no transporte público, por exemplo, eu tenho controle sobre a situação. Então eu consigo segurar e eliminar quando eu estiver em um local apropriado. Outra situação, eu não consegui chegar em casa, cheguei na porta de casa, o xixi saiu. Do mesmo jeito é espontâneo, por quê? Porque não foi introduzido nenhum instrumento para retirar o xixi de dentro da minha bexiga, tá? Então, eu conseguindo segurar ou não, mesmo assim, trata-se de uma diurese espontânea, ou seja, aquela que não precisa de nenhum instrumento para retirar o xixi de dentro da bexiga, a urina de dentro da bexiga. Já na diurese por sonda é necessário, então o xixi não sai sozinho. Ele não sai ou por vontade minha, ou mesmo sem a vontade minha, né? Ou mesmo forçado, ele não sai. Ele precisa de uma sonda sendo introduzida lá dentro, e esta sonda é que vai fazer a retirada do xixi. A sondinha tá aqui, ó. Então aqui tá a bexiga do paciente. Eu coloquei no homem porque fica mais fácil a visualização, tá? É introduzida uma sonda no canal uretral, e aí esta sonda encontra a bexiga. Aqui o desenho tá mais claro, ó. Encontra a bexiga, fica lá fixada com esse balonetezinho, e esta sonda faz a retirada de todo o xixi do canal. Vejam, por que aqui a sonda tá em cima e aqui a sonda tá no canal do pênis, da uretra? Aqui são duas situações diferentes. Aqui é uma sonda introduzida no canal uretral do paciente, ou seja, uretral significa que está passando por toda a uretra e aí chegando até a bexiga. Já aqui é uma outra via de sonda, que é chamada de cistostomia. O que é isso? E cistostomia é uma abertura artificial no abdômen para acesso à bexiga do paciente. Então, por alguma razão, o paciente está com algum problema no canal da uretra dele, que aqui seria o canal normal da uretra, e não foi possível fazer a eliminação vesical dele por aqui.
Então, o médico precisa fazer uma abertura artificial no abdômen, e aí, por esta abertura, foi introduzida esta sonda para retirar a urina do paciente dali. Então, a urina ou ela vai sair de forma espontânea ou por sonda. E a sonda pode ser uma sonda vesical ou uma sonda de cistostomia, certo? Bom, entendendo os dois tipos de eliminação, a gente vai partir para o primeiro procedimento, que é o controle de diurese. O controle de diurese, ele é o controle de volume urinário num determinado período de tempo. Então, se o dia tem 24 horas, pode ser durante essas 24 horas. Para que serve o controle de diurese? Para auxiliar no diagnóstico de alguma doença ou para ver a evolução ou tratamento de alguma doença relacionada ao paciente, ou mesmo para coletar uma amostra de análise laboratorial. Então, o controle de diurese, como o nome diz, ele só controla a diurese. A gente vai ver quanto de urina o paciente eliminou em um determinado período. E aí é que entra, mais ou menos para vocês entenderem, o segundo conceito que nós vimos lá, que é o exame de urina de 24 horas. Veja, aqui no controle de diurese diz que é por um determinado período. Estipularam tempo? Não. Então, só para a gente fixar mais esse daqui, lembrei de uma coisa agora que pode ficar mais fácil para vocês. Toda anotação, quando vocês tiverem anotação de enfermagem, vocês vão aprender que a anotação de enfermagem relacionada às eliminações do paciente precisa existir a cada plantão de vocês. Então, eu vou colocar lá, como eu disse algumas aulas anteriores, que o paciente apresentou diurese espontânea em fralda, eu preciso esclarecer que ele teve essa diurese. Então, isso é controlar a diurese dele, é controle de diurese, é dizer se ela esteve presente. E aí, se ela foi em fralda, lembra que eu falei para vocês? Ou a gente pesa, ou a gente quantifica em pequena, média ou grande quantidade, né? Então, controlar a diurese do paciente é justamente isso. Controlar e anotar o que ele vai fazer por um período de tempo. E aí a gente vai dividir esse período em plantões, né, de 6 horas, que normalmente são os plantões da enfermagem, para facilitar para todos os profissionais, tá? Então aqui a gente vai dizer se esteve presente ou não presente. Já o exame de urina de 24 horas, ele é um exame. Então, para que ele vai servir? Para verificar a quantidade de urina eliminada nas 24 horas. E aí, a gente também vai fazer a verificação a cada 6 horas. Mas aqui tem um propósito. Esse propósito é de verificar exatamente quanto de urina o paciente está eliminando em 24 horas. Então, aqui, a cada 24 horas, é fechado um volume para saber se esse volume está adequado àquele paciente ou não. Normalmente, este exame de urina 24 horas é solicitado pelo médico e pode ser feito em qualquer paciente, mas normalmente os pacientes com problema de coração, problemas renais, problemas vasculares são os mais solicitados, né? São para os pacientes mais solicitados para fazer esse exame. Então, normalmente é feito nesses casos, mas qualquer pessoa pode ser submetida à realização de um controle de diurese para a urina de 24 horas. Bom, lá na página 93 do livro tem o passo a passo, eu coloquei os materiais aqui e o passo a passo também aqui. Vou pedir para vocês reforçarem a leitura lá no livro. O que é importante é que é necessário um frasco ou cálice graduado ou qualquer outro recipiente graduado. É necessário que a gente faça a identificação desse frasco e que a gente use luvas de procedimento e comadre ou papagaio. Vejam, por que eu deixei em destaque isso aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho isso? Porque se eu vou ter que coletar a urina de 24 horas desse paciente, é necessário que esse pote fique guardado. Então, esse frasco vai ficar guardado durante 24 horas para poder ir para o laboratório para ir para a análise. Então, a urina ela não vai ser desprezada e jogada fora.
ela vai ser guardada por 24 horas. E aí, no posto de enfermagem, ele precisa ficar lá identificado e precisa ficar em um local específico, direcionado, destinado para isso, que é a pessoal da enfermagem da unidade que vai decidir onde será, tá? Mas lembrando que a urina de 24 horas, ela precisa ser guardada durante esse período todo para fazer pesquisas de células. Então, eu não vou poder somente contabilizar o que o paciente apresentou e jogar fora. Não, é necessário guardar em um frasco e etiquetar com a identificação do paciente, para isso depois ser encaminhado ao laboratório. Então, vejam, é um exame, não é simplesmente a coleta da urina. Por que que este urina de 24 horas se diferencia do controle de diurese? Porque aqui no controle de diurese, ele vai servir somente para eu saber quanto o paciente está fazendo em um determinado período. Eu preciso guardar essa urina para ir para análise laboratorial? Não, o controle de diurese, eu preciso dos valores anotados em uma anotação de enfermagem. Então, o paciente fez aqui, em 24 horas, 1000 ml de diurese. Isso será anotado. A cada 6 horas ele eliminou tanto, ponto. É uma anotação. Aqui, a cada 6 horas, a gente vai fazer a coleta em um frasco e naquele mesmo frasco ele vai ser identificado e vai ser guardado para ser encaminhado para análise laboratorial. Então, aqui é um exame que se pesquisa células da urina, tá? Pode ser pesquisa de proteína, pode ser pesquisa de células anormais para ver câncer, pode ser muita coisa, mas tem que se lembrar que aqui no Urina 24 horas, a urina será guardada por 24 horas, depois encaminhada ao laboratório. Então, eu vou pedir para vocês lerem o passo a passo e reforçar aqui, ó, que como será exposto a material biológico, não é necessário só a utilização de luvas, é necessária a utilização de todos os EPIs. Vamos reforçar quais são eles. Além da luva de procedimento, vocês vão utilizar máscara cirúrgica para proteger mucosa oral e nasal e óculos para proteger a mucosa ocular. Se o hospital dispor de avental, de aqueles aventais simples de isolamento, também serve para proteger a nossa roupa. Caso não, lembrem-se que vocês já estarão de jaleco e ele fará a vez de proteção para vocês. Aqui eu vou pedir para vocês lerem o passo a passo. E aqui, ó, ele deixou reforçado, tá vendo? Ó, verifique se a urina vai ser utilizada para algum exame antes de desprezá-la. Então, se for o exame de urina de 24 horas, ela não pode ser desprezada. Lembrem-se, a gente precisa guardar para ser encaminhada ao laboratório, tá? Tem aqui, ó, um ponto de atenção para gente fixar. Toda vez que o paciente vai fazer esse controle de diurese ou a urina de 24 horas, tanto um quanto o outro, ele não está pesquisando nenhum tipo de cultura. O que é isso? Ele não está pesquisando se esse paciente tem, por exemplo, uma infecção urinária. Então, você pode utilizar este recipiente, tanto do Uripen quanto o da sonda, para contabilizar aquele volume de urina do paciente. Então, se for para controle de diurese, eu contabilizo em 6 horas, desprezo e deixo para ser contabilizado nas próximas 6 horas pelo próximo profissional. Se for controle de exame de urina de 24 horas, eu vou retirar o conteúdo deste frasco, colocar no frasco identificado que vai ficar guardado para ir para o laboratório para o paciente. Então, com sonda também é possível. Se não for na sonda, tem que ser em comadre, como está dizendo o passo a passo aqui para vocês. Ó, aqui tem comadre ou papagaio. Na fralda, dá para fazer controle de urina de 24 horas? Não. Por que não dá para fazer? Porque eu preciso do material para ser encaminhado ao laboratório. Bom,
Esse detalhe aqui, ó, vai ser extremamente importante vocês lembrarem, porque tem um exame que eu deixei para falar por último, que não pode ser utilizado esse xixi, essa urina que está aqui na bolsa. E chegando lá eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Bom, o último controle que a gente vai ver é o de balanço hídrico. Vejam que o nome muda, não é mais controle de diurese, é balanço. O que é balanço? Ó, consiste em quantificar todo o volume que o paciente ingere, e o paciente ingere líquidos por onde? Ou por via oral, ou por via parenteral, ou por via enteral. Parenteral não é só a dieta parenteral, tá? Tudo que a gente for se referir à via parenteral significa que o paciente está recebendo por via endovenosa, que é o tema das nossas próximas aulas. A gente vai ver bem detalhadamente cada via de administração de medicamento e líquidos, tá? Mas só para vocês terem um adendo, parenteral significa que é por veia e não é só dieta, qualquer coisa que ele receber por veia. E enteral, ele é qualquer coisa que ele receber de líquido por sonda. Então, ou ele vai receber por via oral, ele mesmo vai deglutir, ou vai ser por via enteral. E aí, a via enteral precisa ser contabilizado também. E aí, além de contabilizar o que entra, ou seja, o que é ingerido, nós contabilizamos tudo o que é eliminado por vias urinárias ou por vias intestinais, ou por drenos, ou por qualquer tipo de catéter. Então, lembra lá que a gente falou da alimentação do paciente que tinha catéter enteral e eu falei em dado momento que ou ele serviria, se fosse gástrica, para drenagem, ou se fosse gástrica também serviria para alimentação. Então, é um tipo de catéter que nós também vamos contabilizar o líquido que sai por ali, tá? Então, tanto o dreno, que a gente também vai ver mais para frente o que são dispositivos que também eliminam líquidos, ou catéteres, que nós vamos ver todos os tipos ainda também. Então, balanço significa fazer a diferença entre o que entra, ou seja, o que é ingerido, e o que é eliminado. E aí, o balanço ele também vai ser feito parcial, em 6 horas, e total, a cada 24 horas fecha-se o balanço do paciente. Então, cada plantão de 6 horas vai fazer o seu e no final de 24 horas fecha-se o balanço total do paciente. Fiz um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Então, o doente recebeu 1.500 ml entre dieta e medicações, ou seja, ele tanto ingeriu em dieta quanto foi feito por via parenteral as medicações, tá? Então, 1.500 ml. E ele eliminou entre diurese e outras drenagens, quais seriam as outras drenagens? Eliminação intestinal, drenos ou catéteres, ele eliminou 900 ml. Então, ficou ingestão 1.500, eliminação 900. Ou seja, ele teve uma diferença de 600 ml. Em 24 horas, significa então que ele teve um saldo de 600 ml positivo. Por quê? Porque o doente teve mais ganhos do que perda. Então, toda vez que o doente tem mais ganho do que perda, ele estará com um sinal positivo. Se ele tiver menos ganho e mais perda, ele estará negativo, ou seja, ele eliminou mais. Neste caso, ele recebeu, ganhou mais do que perdeu. Então, aqui no final, significa que em 24 horas ele teve um balanço positivo de 600 ml. Eu vou deixar exercício para vocês fazerem, mais exercícios relacionados ao balanço hídrico, que é algo que vocês vão fazer bastante. Em quais pacientes? Provavelmente em pacientes em unidade de terapia intensiva, ou pacientes que tenham problema de coração, problemas renais, normalmente são pacientes com alguma condição clínica um pouco mais complicada, tá? Então não é feito em unidades clínicas em que o tratamento do paciente é simples. Mas se o paciente tiver alguma comorbidade relacionada ao coração, ao rim ou de qualquer origem vascular, provavelmente será necessário fazer o balanço hídrico dele. E por último, a gente vai ver o exame de urocultura.
O que é o exame de urocultura? Tá aí, ó, é uma pesquisa de micro-organismos na urina. Então, o exame, já tá, eu deixei bem destacado aqui para vocês verem que é um exame, e a urocultura significa que a gente vai pesquisar se esse paciente está com infecção urinária. Então, é uma pesquisa de qualquer tipo de micro-organismos na urina. Então, para fazer esse exame, por que eu falei para vocês? Eu vou voltar para a gente para eu deixar claro aqui para vocês. Por que eu falei que era importante vocês lembrarem esta imagem aqui? Porque para fazer aquele exame, existe um passo a passo que eu vou passar para vocês, que não pode, que vocês nunca poderão coletar o que estiver aqui dentro da bolsa coletora do paciente. Por quê? Porque aqui pode ser que haja contaminação externa. Pode ser que os micro-organismos que cresçam aqui não necessariamente são micro-organismos que estão contaminando o canal urinário do paciente. Então, quando for exame de urocultura, nunca vocês vão fazer a coleta da bolsa coletora caso o paciente esteja de sonda. Então vamos lá, o primeiro passo a passo. Como é que eu faço então a pesquisa de micro-organismos na urina? Como é que eu faço esse exame de urocultura? Primeiro a gente vai orientar o paciente que a melhor condição é obter a primeira urina da manhã. Por quê? Porque o paciente passou a noite inteira sem fazer xixi, né? Sem ter a eliminação vesical, e aí a urina está concentrada na bexiga e provavelmente se tiver que crescer algum micro-organismo já está crescendo lá durante esse período. Caso o paciente não tenha conseguido ficar por no mínimo 2 horas, olha lá, sem fazer, aliás, ele tem que tentar ficar, olha lá, por no mínimo 2 horas sem realizar nenhuma diurese espontânea para poder fazer a coleta desse xixi. Então, ou ele passa a noite inteira e aí é a primeira urina do dia, ou se ele não conseguir, pelo menos no mínimo 2 horas. Qual que é o ideal? O ideal de permanência da urina na bexiga é 4 horas, mas se ele não conseguir ficar 4 horas sem fazer xixi, né, sem ter a eliminação vesical, no mínimo 2 horas já é possível fazer a coleta da urina. A gente não deve forçar o paciente a ingerir líquido além daquilo que ele está acostumado. Por quê? Porque senão a gente dilui a urina e aí diminui a contagem de colônias de micro-organismos possíveis resultantes dali. E às vezes dá um exame negativo e na verdade o paciente tem sim uma infecção urinária. Então não é para estimular neste momento o paciente a ingerir mais água do que ele está acostumado. Tem que deixar ele seguir a vida normal dele. A gente deve pegar um frasco, identificar corretamente esse frasco coletor, né? Conferir os dados do paciente que serão colocados lá neste frasco. Anotar também o dia da coleta e o horário da coleta. E, caso o paciente não consiga fazer diurese espontânea, a gente vai ver como, se for necessário passar uma sonda para retirar o xixi direto da bexiga, quem vai realizar esta sonda é exclusivamente o enfermeiro ou o médico. Auxiliares e técnicos não realizam mais passagem de sonda de alívio, nem de sonda vesical de demora para coleta de exames ou mesmo se for permanente, tá? E nunca, eu deixei bem destacado aqui, coletar urina de comadre, papagaio, saco coletor ou sondas do paciente. Por quê? Porque aquela urina ali, se ela for no papagaio ou na comadre, contaminou assim que foi colocado no papagaio e na comadre. Então, aquele micro-organismo pode não ser do paciente, pode ser da comadre. Se for da bolsa coletora, pode ter crescido micro-organismos ali que não fazem parte do trato do paciente e aí dá um exame errado, né? Com contagem de células de micro-organismo errada, ou seja, não referentes à infecção do paciente. Eu deixei um passo a passo aqui ilustrativo para a gente ver como é que faz então, ou a gente coleta ou a gente orienta. Se a gente não for ajudar o paciente a coletar, a gente tem que orientar que seja feito exatamente assim para um exame de urocultura. Então, primeira coisa, ou nós, se formos ajudar, ou o paciente tem que fazer a higienização das mãos. E aí a gente vai fazer a higienização
da região perineal do paciente. Então, afastar, se for mulher, os grandes lábios, lavar a região vaginal com água abundante e enxugar sempre da frente para trás, neste sentido aqui, tá? Para garantir que esteja bem limpa toda a região perineal da paciente. Se for a primeira urina do dia, melhor. Só que, independente de ser ou não, é necessário que primeiro o paciente despreze o primeiro jato de urina. E aí, só depois é que vai ser colocado no frasco, como vocês estão vendo aqui, a quantidade que enche esse frasquinho para fazer o exame. Esse frasco, desculpa, é importante ressaltar que é um frasco estéreo. O que significa isso? É um frasco que ele é livre de contaminação. Então, ele não pode ser contaminado. Só pode mirar o xixizinho aqui e esse frasquinho tem que permanecer estéreo, tá? Então, ele não pode ser contaminado apoiado em qualquer lugar. Por isso que muitas vezes é necessário que a gente ajude o paciente. Depois que encheu o frasco, o paciente pode continuar eliminando, né, o resto de diurese no vaso sanitário, terminar de desprezar no vaso sanitário, e o pessoal da enfermagem vai fazer o fechamento do frasco e a identificação do frasco e tem que ser imediatamente encaminhado ao laboratório. Por quê? Porque o laboratório vai reservar este material para ser feito a cultura, ou seja, ver que se cresce micro-organismos através do xixi do paciente. Deixei aqui para vocês também o passo a passo masculino. Lavar as mãos é a mesma coisa, o que muda é a higienização do órgão genital que nós já aprendemos a fazer lá, tá? O resto é tudo igual. Desprezar o primeiro jato, colocar o restante da urina no frasco que tem que ser estéreo, terminar de desprezar a urina no vaso sanitário e o pessoal da enfermagem fazer o fechamento e a identificação do frasco. Certo? Terminamos os controle de diurese, vou deixar bastante exercício, bastante não, mas eu vou deixar alguns exercícios de balanço hídrico para vocês, e qualquer dúvida, pessoal, a gente conversa durante a aula.